A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos para o capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Até aqui, o que está falando? Que a carta deveria ser enviada para quem? Para o anjo que estava em Éfeso. Mas que anjo é esse? É um ser espiritual, o anjo mesmo? Não. Esse anjo era como se fosse o pastor, como se fosse aquele que está cheio de Deus ali e está recebendo aquele ministério para poder pastorear. É como se fosse um pastor para poder zelar, para poder cuidar. Apesar de que todos têm o chamado, mas sempre tem um que parece que o desejo do coração é maior, é mais intenso. Já é escolhido pelo Senhor, já é predestinado a servir a Deus. E aí está buscando. Então envia ao anjo que está em Éfeso. Então era uma carta que foi destinada a uma comunidade cristã que vivia onde? Em Éfeso. E o que acontece? E lá vai dizer que eles têm trabalhado bem e têm colocado à prova algumas pessoas, né? Porém, eles tinham esquecido do quê? Do primeiro amor. Então, aquele desejo de buscar a Deus, aquela sede de buscar a Deus, eles estavam frios. Porque não tinha esse desejo do primeiro amor. Tá frio, não tem mais. Esfriou. Por quê? Porque não tem aquele desejo do primeiro amor. Não tem mais aquele desejo por Deus. Do primeiro amor. Então ele está dizendo que aquele que fosse fiel, ele receberia o quê? De comer da árvore da vida. Em uma Bíblia de estudo aqui, Genebra vai dizer que os nicolaítas eram assim, nicolaítas, um grupo herético provavelmente adepto de noções semelhantes ao ensino de Balaão e Jezabel. Balaão era um profeta que iria se vender para amaldiçoar Israel. E Jezabel era uma mulher que levava os sacerdotes de Israel a se contaminar com outros deuses, a se prostituir com outros deuses. Então, diz assim no versículo 6 de Apocalipse 2: Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Ou seja, vocês estão indo contra esse povo. Mas eles estavam o quê? Sem o primeiro amor. É frio. E aí vai dizer que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Então havia uma promessa: se vocês forem fiéis, vocês vão comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Na sequência, versículo 8. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás.
Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, a igreja de Esmirna também receberia a mensagem que eles deveriam ser fiéis até o fim. E a palavra é bem específica, porque olha o que Deus estava falando. É diferente do que Deus estava falando em Éfeso. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Esse recado que alguns iriam ser presos, não fala em Éfeso, mas fala em Esmirna. E diz que eles seriam o quê? Sofreriam uma tribulação de 10 dias, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Então é muito específico. É algo muito específico para aquela comunidade que vivia naquela época em Esmirna. Mas aquele que vencesse, ele não sofreria a segunda morte. Versículo 12 até o 17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a tropeçar diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escolhido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aqui, para a comunidade de Pérgamo, o recado já é diferente. Ali tinha pessoas que estavam seguindo o quê? A doutrina de Balaão. Olha o que diz no versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Diferente em outro recado para outra igreja que se reunia em outro lugar, como a gente viu, né? Que ele iria contra, né? Eles estavam indo contra aquele ensinamento dos nicolaítas. É diferente. Aqui não. Aqui eles já estavam aceitando. Olha o que diz o versículo 15, sobre a igreja de Pérgamo. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então, na igreja de Pérgamo, tinha alguns que estavam aceitando a doutrina dos nicolaítas. Eles estavam aceitando a doutrina dos nicolaítas. Mas é diferente de Éfeso. Olha o que diz em Éfeso, segunda Apocalipse 2,6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, Éfeso, eles iam contra os nicolaítas, as obras deles. Mas em Pérgamo, alguns estavam aceitando a doutrina. E diz que aquele que vencer receberia uma pedra que só quem recebe sabe o que está escrito. E a última igreja do capítulo 2 de Apocalipse. Igreja de Tiatira. Versículo 18 em diante. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras.
e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engana os meus servos. Olha só, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então ali eles estavam permitindo alguns ensinamentos muito errados. E Deus estava indo contra isso. 21. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Aqueles que estavam em pecado, eles sofreriam uma grande tribulação. 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. 24. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Diferente já de Esmirna, que teriam uma tribulação lá. Alguns seriam presos e uma tribulação de 10 dias. Aqui ele diz que não teria outra carga. 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. 26. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estava sendo prometido para eles ali, que aqueles que ficassem fiéis, eles receberiam poder e autoridade para julgar as nações, porque Cristo ia estar com eles. Então eles iam ter poder, unção, autoridade, e eles iam falar e Deus ia trazer juízo entre as nações. Eles iriam, entre aspas, julgar as nações, porque quem julga mesmo é Deus, mas eles estariam ali profetizando: aquela nação tem muito pecado, que Deus traga tal sentença, aí Deus traz juízo. Eles iriam julgar as nações. Esse é o Apocalipse capítulo 2, foi falado sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Que o Senhor Jesus abençoe a todos, a paz do Senhor.